Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de artes. Eu sou o professor Jax e hoje nós vamos fazer uma leitura, uma interpretação da obra Guernica, de Pablo Picasso. Isso aí, uma obra muito importante, uma das mais significativas na história da arte e uma obra atemporal, né, pintada lá em 1937, mas ela é atemporal porque ela fala muito sobre os dias de hoje também. E uma obra que constantemente cai em provas de Enem, vestibular. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa obra e sobre o significado dela. Pois bem, nós não vamos falar sobre Pablo Picasso, sobre a carreira dele, a obra em geral, mas especificamente sobre essa obra, né? Uma obra de grandes dimensões, ela tem 3,49 metros de altura por 7,76 metros de largura. Uma obra muito gigante, né? Eu costumo nas aulas de artes falar que ela é maior do que a parede que fica o quadro, né? A parede na frente da sala. Claro, depende muito da sala, mas geralmente nas salas onde eu trabalho a gente pode fazer essa comparação. Pois bem, vamos primeiro então contextualizar essa obra. Em 1937, a cidade de Guernica foi bombardeada pelo exército nazista, pois a Espanha estava enfrentando uma guerra civil e o Franco, que é o ditador, ele chamou o apoio então dos nazistas para bombardear essa cidade, uma cidade pequena, uma vila, né, de 6 mil habitantes, e reza a lenda não, são informações de que mais de 1.600 pessoas morreram nesse bombardeio, na grande maioria civis, né, pessoas comuns ali, não eram militares, e esse fato chocou Picasso. Ele tinha recebido uma encomenda pouco antes para pintar o pavilhão espanhol na Exposição Internacional de Paris de 1937, né? Picasso já morava em Paris, ele é espanhol, mas não morou muito tempo lá. E ele foi convidado então para pintar esse painel. E neste ano então ocorreu esse bombardeio nessa cidade. Isso chocou Picasso, né? Através de uma reportagem que ele leu, ele resolveu então fazer este painel. Pois bem, vamos falar então sobre essa obra. A cidade de Guernica, ela é chamada de Guernica y Luno. Ela fica então na Espanha e a obra, como vocês estão vendo, né, ela tem estética cubista e expressionista, mas principalmente nos elementos, nas figuras humanas, a gente pode perceber o cubismo. Se vocês tiverem dúvida, tem uma aula aqui no canal sobre cubismo. E que então... se a gente olhar para a obra, já se percebe que fala sobre guerra. Por isso que essa obra ela é tão atemporal. As guerras continuam existindo e chocando da mesma maneira, né? Então vamos lá. Primeiro, aqui à esquerda nós temos uma mãe que segura uma criança morta nos seus braços. Estão vendo que tem uma estrutura de triângulo nessa obra, nessa parte, e a mãe desesperada, né, chorando, gritando, olhando para cima, com o filho no braço. E essa estrutura nos remete a Pietà, que é Maria segurando Jesus nos seus braços, Jesus já morto nos seus braços, né? Então a gente já faz essa relação. Fala sobre Maria segurando Jesus? Não, mas é uma referência. Fala sobre uma mãe específica que perdeu seu filho lá em Guernica? Não. Ela fala de todas as mães que perdem seus filhos na guerra. Isso é muito simbólico, isso é muito chocante, né? E eu acho que, de novo, né, fala de todas as mães que perdem seus filhos em qualquer guerra. Inclusive guerras do dia a dia, né? Guerras implícitas, por exemplo, a guerra para as drogas. Então, aqui nesse primeiro. Vale ressaltar também que nós temos uma pintura monocromática, ou seja, ela é toda feita com tons de preto, branco e cinza e alguns tons de azul, clarinho e bege. Temos informações de que o Picasso usou nessa obra uma tinta sem brilho, uma tinta opaca,
Isso também é simbólico, né? Porque a guerra não tem brilho. Ela não tem brilho nenhum, né? É sem vida, sem cor. É algo a ser esquecido, não esquecido, mas refletido. Pois bem, seguimos. Atrás dessa mãe que segura o filho, nós temos um touro. A parte de trás dele, a cola do boi, tá atrás dela e a parte da frente está virada de costas para o conflito. Aqui nós temos algumas interpretações diferentes, tá? Lembrando que, inclusive, muitas vezes foi perguntado na época da pintura para o Pablo Picasso o que simbolizava cada elemento dessa obra, e ele nunca disse. Ele costumava dizer: não cabe a mim, como pintor, definir os símbolos. A interpretação cabe ao público. E na interpretação não existe certo e errado. Essa que nós estamos fazendo aqui não é a mais correta e nem a mais errada. Ela é muito individual. Óbvio que símbolos, eles nos ajudam a seguir uma linha de pensamento. Então essa parte do boi representa... Tem muita simbologia das touradas que o Picasso vivenciou na época da infância. Alguns falam sobre o governo, mas também existe uma questão muito falada que esse boi simbolizaria a igreja, que está de costas para o conflito. Neste momento em que se precisava muito de instituições que nos dessem caminhos promissores para terminar a guerra ou para se salvar disso, a igreja se virou de costas, tá? Essa é uma informação que eu li, mas não é correto dar certeza. Logo abaixo nós temos um soldado morto, que fala por si, e ele tem o braço cortado e a espada que ele segura está quebrada, também mostrando essa resistência do povo que não existe mais, né? Que toda guerra ela é sem sentido e mostra esse final trágico, pela espada estar quebrada, né, não oferecendo mais nenhuma resistência. Acima dessa espada, nós temos uma flor pequenininha, meio a todo esse caos, que nos dá esperança de uma resolução de conflito ou de um futuro melhor, né? Sempre existe a esperança, e Picasso deixa isso claro nessa flor que ele pinta nessa obra. Acima dessa parte temos um cavalo que agoniza, e esse cavalo ele tem uma flecha cravada nele, né? Aqui sim fala-se muito sobre o cavalo simbolizar a Espanha, né? O país que luta contra essa guerra e é atacado ali com a lança. O cavalo mesmo tem essa feição bem forte, temos ali, parece uma caveira, né, no focinho dele ali, algo bem dramático. Vamos para a direita, então agora temos uma pessoa logo abaixo que ela se arrasta, né? É aquela parcela da sociedade que agoniza, que, né, ela tem a perna deformada ali, ela com os braços para baixo, ela caminha com agonia. Em cima temos um prédio com um lampião, né? Que sai uma pessoa daquele prédio e esse lampião tenta iluminar também a guerra. Acima dessa imagem do lampião ali temos um olho, como se fosse um olho, e também esse olho simboliza uma espiritualidade, algo que está acima. Pode ver, ele está acima de todos os elementos do quadro e ele observa tudo onipresente. E bem à esquerda temos um prédio em chamas, que aí sim, né, uma pessoa ali desesperada, mostrando essa parcela também dos civis que sofrem, como todas as guerras a gente tem isso, né? Exemplo do que acontece atualmente, temos conflitos como Rússia e Ucrânia, temos na parte de Israel e diversas outras que não estão tão na mídia, mas que também estão acontecendo, né? Pois bem, algumas curiosidades dessa obra,
Então, uma delas foi muito interessante que na exposição dessa obra tinham oficiais nazistas e perguntaram para o Picasso se ele tinha pintado essa obra. E ele respondeu, não, foram vocês que pintaram ela. Foram vocês que fizeram. Né? Você fez essa obra? Não, foram vocês. Isso é muito forte, né? Porque se não fosse a guerra, a obra não existiria. E ela é uma crítica pesada, né? Essa obra teve no Brasil também, em 1953, se eu não me engano, numa Bienal de São Paulo. E essa obra já sofreu um ataque de um vândalo, o cara pichou lá umas coisas nela e foi preso depois, né? Outra curiosidade, na ONU tem uma versão em tapeçaria dessa obra, e durante um discurso dos americanos, que eles iam entrar em guerra com o Iraque, eles taparam a obra com uma cortina, obviamente, porque estariam começando uma guerra e atrás tinha uma obra falando mal da guerra. Então, essa obra ali foi tapada para não gerar essa relação ali. E então tá, gente, é isso aí, tá? Cada elemento tem um significado diferente, assim, a gente pontuou alguns. Se vocês sabem de outros, por favor, deixem nos comentários, coloquem ali, professor, não ouvi dizer tal coisa, eu li tal coisa. Então deixem, colaborem aqui, porque uma interpretação ela depende muito de diversos fatores, como, né, vivências, enfim. Então, só lembrando, acho que o maior legado dessa obra aqui, porque ela é tão famosa e tão importante, é o fato dela ser atemporal e falar de todas as guerras e não só não só o bombardeio de Guernica. Se a gente analisar, todos esses elementos que vocês estão vendo aqui na obra fazem parte, acontecem, tá? Então, acho que essa é uma coisa importante. Vou deixar também essa obra aqui, ó, que foi uma releitura que o Iotti, cartunista, fez. E o Iotti, essa releitura dele, esse cartoon ali que ele fez, foi uma questão de prova do Enem, alguns anos atrás, de artes. Tá? Então, importante saber que constantemente cai, certo? Deixem nos comentários também alguma outra obra de arte que vocês gostariam que a gente fizesse uma leitura coletiva, alguma leitura, uma interpretação e um vídeo aqui no canal. Valeu, um abraço!